Saídas vêm sendo costuradas no Internacional, uma forte barca de saídas. Tem também informações sobre patrocínio master, venda casada de novo, Inter e Grêmio. Bom, tem também novela do Thiago Maia e também uma informação sobre um reforço que está sendo ligado ao Inter. Tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo. Bom, pessoal, reformulação no Colorado. 8 já foram embora e tem mais gente que vai puxar essa barca de saídas. Mas antes de eu continuar, dá um like, te inscreve no canal, curte o conteúdo, compartilha com algum amigo colorado, já comenta aqui embaixo de onde tu acompanha o Inter e também eu sou o Gigante, assim eu vou saber que tu tá ligado com o Inter em Campo, tá certo? Bom, pessoal, o Inter segue em reformulação forte, tá? E segundo o Correio do Povo, 8 jogadores já deixaram o Beira-Rio, enquanto 3 reforços foram anunciados até aqui, com o Rodrigo Villagra sendo, né, o mais recente e talvez o de mais grife, digamos assim. Só que a direção e a comissão técnica já preparam, né, novas saídas e também novas chegadas até o fim da janela em 3 de março. A explicação é bem direta. O Inter quer reduzir folha salarial e adequar o elenco ao modelo do Paulo Pezzolano. Então quer tirar aqueles jogadores que não se encaixam, né, no modelo de jogo e trazer jogadores com características, né, que o treinador considera importante. E 2 nomes já foram avisados então para procurar novos clubes: Cleiton Sampaio e Richard, tá? Agora olha o tamanho da barca citada na matéria. Encerraram o vínculo, por exemplo, com o Inter. Lucas Drummond e Oscar Romero não tiveram seus contratos renovados. O Inter também emprestou alguns jogadores. O Ramon foi novamente emprestado ao Vitória e Estevão cedido ao Ipiranga, né, com cláusula que impediu, né, por exemplo, ele de enfrentar o Inter na última partida. Jogadores da base foram vendidos ao Luiz Otávio por Orlando City por cerca de 3,2 milhões de dólares e Ricardo Matias para o Al-Ahly por 10 milhões de euros, um valor muito bom o Inter conseguiu pelo Ricardo Matias, tá? Embora o Inter tenha ficado somente com 60% deste montante. E o mais pesado, né, acho que o torcedor mais vai sentir, foi a venda do Vitão pro Flamengo por 10 milhões de euros, né? Mas parte desse valor foi usado para abater a dívida com o Thiago Maia, ou seja, o Inter não lucrou também tanto assim com a venda do Vitão. E para completar a lista, Gabriel Barros foi repassado ao América Mineiro, tá? Bom, cara, tem outros jogadores que devem estar deixando o Inter, por exemplo, o Thiago Maia, o próprio Alan Benítez, o Juninho, e o clube trabalha para trazer mais 3 ou 4 reforços, ou seja, vai sair aí em média 12, 13 jogadores e vai estar chegando aí uns 6, 7 atletas. O Inter vai assim desinchando a folha salarial, tá? Quero a tua opinião, torcedor. Tu acredita que o Inter está fazendo certo, liberando jogadores que estão aí só fazendo tempo aqui no Inter? Ou algum desses atletas tu acha que ainda tinha de fato como ser utilizados? Comenta aí, eu quero saber o que tu pensa disso, porque tem novela aí ainda ganhando novos capítulos, tá? Agora que mexe no caixa do clube. O Inter rompeu com a Alphabet, todo mundo sabe, né? Por atrasos de pagamento. E o detalhe é que o contrato tinha um valor bem substancial, né? 50 milhões por ano, em 12 parcelas, né? Que cairiam todo mês ali nos cofres do Inter. O resultado que o Colorado começa a 26 sem um patrocinador, né? Para estampar no meio da camisa, mas começam a surgir informações de como que está sendo a procura por este novo patrocinador. E a BetMGM, segundo o Zero Hora, aparece aí como uma candidata forte. Já teriam abrido conversas com Inter e Grêmio, tá? Só que o problema é o valor, cerca de 30 milhões por temporada, que era mais ou menos o que o Banrisul pagava para a dupla, né? Então, os clubes, tanto o Grêmio quanto o Inter, não seguiram ainda adiante nessa negociação, pois buscam mais dinheiro, tá? E tem aquela treta paralela, né? A tal da venda casada. Uma empresa quer sempre patrocinar a dupla Grenal ao mesmo tempo,
pagando os mesmos valores, né? E a gente sabe que a torcida não concorda com esta opinião e acaba, né, travando pros dois lados. Bom, pessoal, a busca pela patrocinadora Master continua, tem negociações sim ainda com a MGM, né, que é a Bet, mas, né, está ali num pé nesse de que querem subir o valor, tanto o Grêmio quanto o Inter, tá certo? Quero a tua opinião, o que tu acha de uma Bet patrocinar novamente, né, o patrocínio Master aí das equipes? Comenta a tua opinião aqui embaixo, tá certo? E a venda casada, tu concorda ou não concorda? Deixa a tua opinião também, porque agora vamos falar de outra novela. Thiago Maia, mas que envolve o Santos e 23 milhões e o Inter no meio disso tudo, tá? Essa aqui é uma informação curiosa, porque não é uma notícia propriamente do Inter, mas que respinga no Colorado, porque hoje o Thiago Maia é sim jogador do Inter. A ESPN informou que o Santos fez um acordo para pagar os 23 milhões ao Thiago Maia para encerrar uma dívida que vinha desde 2017, quando ele foi vendido ao Lille. A bronca era o não repasse dos 30% que o clube devia ao atleta, tá? O pagamento será parcelado, com a primeira parcela prevista para março, segundo a reportagem. E o principal, isso não muda a situação esportiva dele no Colorado, tá? É uma quitação entre Santos e jogador, resolvendo um capítulo antigo, né? E, cara, como o Thiago Maia, né, envolve dívidas, né? É impressionante. Acho que os times contratam o Thiago Maia e acabam se arrependendo e pensam, eu não vou pagar esse cara, tá? Mas, enfim, cara, o fato é que o Thiago Maia já foi um grande jogador e até por isso envolve esses altos valores sempre envolvidos nas suas negociações. Mas hoje ele tem uma tendência de saída do Inter, tá? Eu já falei um pouco mais no começo do vídeo sobre os jogadores que devem estar deixando o Colorado e o Thiago Maia é um desses, inclusive com o interesse do Santos. Ou seja, será que essa quitação de dívida não é justamente para reaproximar ele do Santos, né? Eu acho que pode ter, sim, algo no meio disso tudo. Oficialmente, ele ainda é jogador do Inter, mas internamente ele é visto como um jogador que deve deixar o Beira-Rio. Bom, pessoal, eu não me oponho com a saída do Thiago Maia, acho um jogador lento, um jogador que tem sim uma boa qualidade de saída de bola, mas também não é tão bom marcador. Enfim, cara, é um jogador complicado, mas eu quero a tua opinião. Tu gosta do Thiago Maia? Tu não gosta? Acha um bom jogador? Não acha? Comenta tua opinião aqui embaixo, eu quero muito saber o que a torcida pensa disso tudo, tá certo? Bom, pessoal, seguindo aqui então, vamos falar de jogadores, tá? Que podem estar pintando aí no Inter. Como é que está o mercado da bola pro setor de chegadas, né? Já falamos de saídas, mas temos que falar de chegadas e tem sim nomes na mira do Colorado. Com a saída do Vitão e a necessidade de encorpar a defesa, o Inter voltou ao mercado por zagueiros e dois nomes aparecem nos noticiários. Arthur Chaves, do Hoffenheim, e Juan Jesus, do Napoli, são os principais nomes a chegarem para ser zagueiros do Inter. Obviamente o Inter já trouxe o Félix Torres e busca mais uma peça aí no setor, e a ideia da direção é obviamente buscar um modelo viável financeiramente, né? Pois o próprio Fabinho Soldado já confessou que La Plata o Inter não tem, tá? Para fazer grandes contratações. Então o Inter busca oportunidades de mercado para trazer jogadores que possam ficar livres ou com empréstimo, opções de compras ou somente empréstimos, enfim. E o Arthur Chaves é o ponto que chama atenção porque é o perfil do jogador. Defensor com velocidade e uma boa capacidade de iniciar jogadas com bola, algo que o futebol moderno cobra bastante, o Pesolano quer, tá? O Inter estaria observando a situação porque ele perdeu espaço lá no Hoffenheim, tá? Mas tem um reviravolta, tá? É o timing da janela europeia, os clubes não costumam fazer muitos movimentos nesta janela que para nós é inicial, mas para deles é a janela do meio do ano, sabe? A meia temporada, porque a temporada deles começa no meio e termina no meio, entende? Vai do meio do ano até o meio do próximo ano, então eles não costumam fazer muitos movimentos e o Inter estaria enfrentando dificuldades exatamente neste ponto. Já conta com o ok do jogador, já conta, né, então, com o acerto entre atleta e Inter estaria meio que encaminhado, mas o time europeu estaria, né, o time alemão estaria não querendo liberar o jogador, porque também entende que um repasse para a Europa seria, né,
um pouco mais interessante neste momento. Bom, negociação segue travada então por este fato, mas o Inter quer o jogador e estaria tentando ainda convencer o Hoffenheim a liberar este atleta. Quero a tua opinião, torcedor. Tu acredita que o Arthur Chaves pode pintar ainda no Inter ou tu já considera essa negociação uma negociação fracassada da direção? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque por hoje o Inter em campo tá chegando ao fim. A qualquer momento eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube, tá bom? Um forte abraço, valeu, falou, a gente vai conversando.